Então, família, eu não me encontro tão preocupado com avaliações que possa se encontrar as pessoas tendo ao meu respeito do valor que eu possa ter ou deixar de se encontrar tendo para elas. O importante é a certeza e convicção que eu se encontro tendo do valor, né? E o reconhecimento que eu possa se encontrar tendo para Deus através da minha existência, que Ele mesmo possa se encontrar permitindo e, né, e concedendo que aqui eu possa se encontrar, se encontrando presente, através dessa aparência física e corpo físico, terreno e humano que eu se encontro tendo, que foi dado e presenteado pelas próprias mãos de Deus. Para que eu possa vir se encontrar transmitindo, oferecendo esse amor, esse carinho, essa atenção, que eu possa se encontrar transmitindo através do que eu se encontro passando e falando através de meus vídeos e através da comunicação e convivência que eu se encontro tendo perante as pessoas que se encontram fazendo parte da minha vida, por mais que eles possam se encontrar não me aceitando, né? E não me valorizando da forma que eu esperaria. Eu gostaria que eles pudessem se encontrar me valorizando como pessoa. Porque para transmitir o amor, o carinho e a paz, não tem idade para que a gente possamos se encontrarmos transmitindo, oferecendo e proporcionando esse sentimento que se encontra sendo chamado e conhecido como amor. Porque a gente passamos a se encontrar transmitindo desde do nascimento de uma criança até a velhice, que ela possa se encontrar, se encontrando, chegando através da convivência, que ela possa se encontrar, se encontrando, sendo a favor dela, através dos propósitos que Deus possa se encontrar tendo a favor da vida dela, por causa dessa existência que Ele passou a se encontrar, permitindo que se encontrasse existindo sobre a face dessa terra, através desse corpo que aqui se encontramos, vivendo e utilizando até esse exato momento com a graça e a misericórdia e o amor de Deus, para que a gente pudesse se encontrar transmitindo e passando o melhor que a gente possamos se encontrarmos tendo a oferecer de dentro para fora, através de atos, atitudes, reações e palavras que se encontram saindo de nossa boca, através do que precisa se encontrar sendo feito e oferecido e proporcionado e passado e ensinado para as pessoas através da forma que elas devem se encontrarem agindo, se comportando e praticando perante ao meio da sociedade para a própria segurança e, né, segurança delas mesmas, para que elas possam se encontrar tendo um tempo a mais sobre essa vida, sobre essa terra, através dessa vida que elas se encontram tendo, para que elas possam se encontrarem se sentindo, né, uma pessoa feliz, satisfeita e realizada por se encontrarem sendo quem elas são como pessoas, sem se preocupar com que as pessoas possam se encontrar achando e pensando a respeito dela, porque, né, afinal de contas nós todos passamos a se encontrarmos tentando deixar uma boa impressão ao nosso respeito, para que a gente possamos se encontrarmos sendo visto da forma que a gente esperaria de se encontrar sendo visto pelas pessoas que se encontram tendo conhecimento da nossa existência, através da passagem que precisa se encontrar tendo, através desses movimentos que precisamos se encontrarmos tendo diariamente, constantemente em nossa vida, ao encontro e à procura de se encontrarmos nos aproximando de nossos sonhos, objetivos e nossas metas, para que a gente possamos se encontrarmos tendo um objetivo, né, e uma expectativa de se encontrar chegando em algum lugar através disso que se encontramos fazendo a favor da nossa vida e das pessoas que nós amamos, para que elas possam se encontrarem tendo um futuro em paz, tranquilo e próspero na vida delas, porque a gente se encontramos em umas situações delicadas e difíceis, que às vezes aos nossos olhos possa se encontrar sendo impossível de se encontrar sendo resolvido, mas se a gente passar a se encontrarmos cruzando os braços e nada fazendo a respeito dessa situação, por mais que possamos se encontrar esperando se encontrarmos sendo ajudados e apoiados e abraçados pelas pessoas que não se encontram dispostas a se encontrarem fazendo isso, por achar que não se encontra tendo obrigação e necessidade nenhuma de se encontrar se envolvendo em nenhuma situação e problema que possa se encontrar dizendo respeito a ela, mas a gente temos que passarmos, às vezes, se ponharmos, às vezes, na situação que a pessoa possa se encontrar vivendo, como fosse nós que se encontrasse vivendo aquela situação, na intenção que a gente pudesse se encontrar se deparando com pessoas que passassem a se encontrar, nos ajudando e nos ensinando como se encontrarmos saindo daquela situação tão difícil, delicada e complicada, às vezes de resolver naquele exato momento de uma hora para outra, para que assim a gente possamos saber com quem possamos se encontrarmos contando. Na final de contas, não esperando que somente as pessoas se encontram resolvendo, selecionando nossas causas, nossos problemas que se encontram, às vezes nós mesmos causando contra a nossa própria vida e de quem nós amamos, através desses atos e atitudes
escolhas e decisões e palavras mal feitas, mal pensadas que passamos a se encontrarmos agindo no calor da emoção, da raiva e da ira e do nervoso que possa se encontrar ali, vivendo naquele momento através de algo que possa se encontrar saindo de dentro de nós, como possa se encontrar sendo causado através de alguém que possa se encontrar provocando a nossa raiva, a nossa ira, né? Para que a gente possamos se encontrarmos ali, a gente se comportando como elas através da violência e, né, através da força bruta ali, por se encontrar se sentindo intimidado, se sentindo meio acuado e passar a se encontrar tomando uma atitude e umas reações que nem nós passávamos a se encontrar imaginando que chegaria ao ponto de se encontrarem nos tomando ali naquele momento ali por causa da persistência e ousadia que essa pessoa possa se encontrar tendo e persistindo em se encontrar nos provocando de uma certa forma. É onde a gente temos que passar a se encontrarmos, mantendo o pé no chão e o foco que o amor tem a força suficiente para que possa se encontrar tocando e mudando e transformando essa pessoa, por mais que ela possa se encontrar, não sendo mudada naquele momento através do que a gente possamos se encontrarmos transmitindo e passando e oferecendo naquele momento, mas ela passará a se encontrar tendo um momento de reflexão, que ela passará a se encontrar vendo que ela não se encontraria tão certa como possa se encontrar achando que se encontra tão a respeito da nossa pessoa, por poder ter tido o prazer de reconhecer a gente um pouco mais, além do que somente ter sabido através de boca de terceiros, através do que as outras pessoas se encontravam achando e falando ao nosso respeito para com essa pessoa, para que ela pudesse chegar à conclusão que ela se encontrou chegando ao respeito da nossa pessoa. Então a gente temos que saber também entender às vezes essas pessoas, por a gente saber que elas não têm assim também o conhecimento de tudo como nós também se encontramos não temos, somos simplesmente um aprendiz, um aluno da faculdade da vida, dessa grande escola que aqui se encontramos, tendo que aprender das melhores ou piores formas, através das pessoas que possam se encontrar mais perto e mais próximo da nossa pessoa. Pessoalmente vive a cor, quanto através dessas pessoas que se encontram fazendo parte da nossa vida, através dessa distância do mundo virtual, mas ao mesmo tempo se encontrando tão perto, tão próximo, através do nosso aparelho que se encontramos se envolvendo e se dedicando a tentar se conhecer, se encontrarmos a conhecer essa pessoa através do que elas se encontram proporcionando, fazendo e falando e publicando através de seus vídeos, para que a gente possamos saber um pouco mais qual é o tipo de atitudes e rotina que elas se encontram tendo e tomando e praticando no seu dia a dia, através do que elas mesmo passam a se encontrar nos mostrando e nos revelando e nos proporcionando para que chegamos ao ponto de se encontrarmos tendo conhecimento sobre de quem ela é e quais são os seus tipos de atividade que elas se encontram fazendo e pensando e vagando em seus pensamentos através do que se encontra sendo tanto falado e publicado na rede social. Porque a gente sabemos que a gente temos nossos valores e os nossos princípios, mas sabemos que se encontramos também tendo nossas falhas, nossos defeitos e nossas imperfeições como qualquer outro ser vivo e ser humano que possa se encontrar existindo na face dessa terra. A atenção e o foco é quando a gente passamos a se encontrarmos aprendendo e assumindo que se encontramos errado em algumas ocasiões, em certas situações, para que a gente possamos se encontrar melhorando, aperfeiçoando e se tornando uma pessoa um pouco mais melhor. Não quer dizer que a gente se encontramos sendo também um monstro e uma pessoa insignificante e se encontrando não tendo um valor sequer, um valor algum, como muitos possam se encontrar às vezes nos passando e nos transmitindo através do que a gente se encontramos fazendo, como se estivesse fazendo diferença e importância alguma que se encontra sendo falado e transmitido através da nossa pessoa, para com ela ou elas ali naquele momento, conforme que se encontramos sentindo e pensando e vagando em nossos pensamentos, conforme que a gente pretendemos se encontrarmos transmitindo e demonstrando para elas através do ponto de vista que passamos a se encontrarmos tendo através do contato de visão visual a respeito daquela situação, seja ela pequena ou grande, vai depender muito como a gente passamos a se encontrarmos vendo o tamanho desse problema que se encontra existindo em nossa vida. Então é onde a gente temos que se encontrarmos, tentando encontrar uma forma, uma solução mais precisa, necessária, para que possa se encontrar sendo feita
e praticada para que possa se encontrar resolvendo, seja a situação qualquer uma que possa se encontrar sendo em nossa vida, ou na vida de alguém que possamos se encontrarmos transmitindo, porque eu tento transmitir o melhor de mim, apesar de eu se encontrar errando e tendo falha como qualquer outra pessoa, mas na intenção de se encontrar valorizando a vida humana, tanto quanto eu pretendo se encontrar valorizando a minha. Dependente às vezes das falhas e erros que se encontram existindo através de mim mesmo, contra a minha própria vida, a minha própria existência. Mas não quer dizer que eu tenho o desejo e o prazer de se encontrar destruindo vidas e sonhos e expectativa e esperança de ninguém, através do que possa se encontrar não dando tão certo como eu esperaria que pudesse se encontrar dando. Por mais que eu possa se encontrar se esforçando e se empenhando para tentar demonstrar quem eu sou como pessoa, como ser humano, através do que eu possa se encontrar falando, que poucos às vezes ou muitos possam se encontrar não dando tanta credibilidade, tanto valor assim, como às vezes a gente esperaria se encontrarmos sendo reconhecido, não na intenção que nós possamos se encontrarmos se engrandecendo e se achando o máximo, o maioral, o melhor do que as outras pessoas, por a gente saber e ter conhecimento que ninguém é melhor do que ninguém. Mas tem essas diferenças, que possam se encontrar existindo entre nós, por a gente ser a imagem e a semelhança de Deus, mas com atitudes, reações e pensamentos diferentes e opostos um do outro. Então nós temos que aprendermos, se encontrarmos, sabendo lidar com as indiferenças que se encontram existindo entre cada ser humano, porque cada um tem a sua origem, a sua essência, e a sua forma de se expressar e de agir, de se comunicar, e depende de como a gente passamos a se encontrarmos vendo, através do que se encontra sendo mostrado e apresentado ali, da forma que a gente possa se encontrar vendo a situação, que possa se encontrar sendo proporcionada ali, seja ela boa, seja ruim, a gente saber que possa se encontrar sempre existindo uma forma, uma solução de encontrarmos, resolvendo uma coisa que possa se encontrar sendo feita ali contra a nossa vida ou a vida de alguém. Mas tem coisa que não possamos se encontrar metendo também o bedelho e se intrometendo numa coisa que não diz respeito a nós, para que nós não saímos como ruim na final de contas na história, por tentar apaziguar e resolver a situação e acabar saindo como ruim na boca e aos olhos das pessoas, por se intrometer numa coisa que não dizia respeito à nossa pessoa. Só por a gente ter o desejo e o prazer de se encontrar tentando passar e transmitir a paz, a alegria, a felicidade, por mais que as pessoas não creem e não acreditam no que se encontra sendo falado e transmitido através de nós, porque ninguém é obrigado a acreditar e assinar embaixo, a não ser que possa se encontrar tendo certeza que aquilo se encontra sendo puro, sincero e verdadeiro, através da claridade e transparência que se encontra sendo proporcionada através da sinceridade da pessoa, através da forma que ela se expressa, fala e se comunica, para que as pessoas possam se encontrar, tendo confiança naquilo que se encontra sendo transmitido, através daquela pessoa que possa se encontrar ali se comunicando e falando alguma coisa a respeito da situação que possa se encontrar existindo uma forma que possa se encontrar sendo resolvido, através da união e a comunicação, e a atenção de cada um, para que possa se encontrar, todo mundo ali que se encontra reunido através daquilo que se encontra sendo feito ali, ter o seu ponto de vista e o seu depoimento, para que possa se encontrar chegando em uma conclusão, e aí sim passará a se encontrar surgindo a resposta, ajuntando o depoimento e o raciocínio de cada um que ali se encontrou impondo os seus pensamentos, conforme ali precisava se encontrar sendo falado, a respeito daquilo que precisaria se encontrar sendo resolvido entre elas ali, para que pudesse se encontrar no nome de Deus, se encontrando, sendo glorificado e exaltado, como ele é digno de se encontrar sendo exaltado e exaltado por hoje, por todo sempre e por toda a eternidade, através da nossa boca e das situações que se encontram existindo, que aos nossos olhos possa não se encontrar, mas tendo jeito e solução para se encontrar, resolvendo mais elas, por achar que já chegou ao fim da picada e não tem mais o que se encontrar sendo feito. É onde as pessoas passam a se encontrar se desesperando e querendo se encontrar sempre alguém que elas possam se encontrar culpando,
por elas se encontrarem vivendo o que se encontram vivendo, como as pessoas fossem culpadas, e ela esquece que se existir algum culpado nessa situação, que ela possa se encontrar vivendo e presenciando na vida dela e da família dela, possa se encontrar sendo as atitudes e as ações que ela mesma se encontra tomando e tendo, através da reação de seu corpo, que possa se encontrar sendo controlada através dos seus próprios pensamentos, que ela passa a se encontrar ali, né? Alimentando e criando dentro de sua cabeça ali a respeito, como as pessoas fossem obrigadas a se encontrarem concordando e aceitando com tudo que ela impõe ou declara ou fala ali, sem obrigação nenhuma. Aí então é onde as pessoas passam a se encontrar, se estranhando entre elas mesmas, e passam a deixar esse sentimento de amor de lado, passam a se encontrar, se estranhando como fossem dois estranhos, e passam a se tornar às vezes inimigo um do outro, por simplesmente a outra pessoa não se encontrar concordando e aceitando com o que ela se encontra, impõe, né? E falando ali, por mais que possa se encontrar sendo o melhor a se encontrar sendo feito, mas elas não são obrigadas a se encontrar se sentindo sendo controlada e mandada por outra pessoa, por a outra pessoa não se encontrar achando que se encontra tendo controle perante todos os demais que ali se encontram, só por ela poder se encontrar tendo o melhor, né? A melhor ideia, o melhor raciocínio, o melhor ponto de vista naquele momento sobre aquela situação, e eles não se encontrarem aceitando isso, e passar a se encontrarem se rebelando e se revoltando todos contra aquela pessoa, como ela fosse simplesmente a ovelha negra do bando, do grupo ali, e passa a se encontrar sendo excluída e rejeitada e apontada como se encontrasse sendo a fruta podre do cesto, e passasse a se encontrar contaminando os demais, por ela se encontrar tentando fazer e agir da melhor forma e maneira possível, como deveria se encontrar sendo o tempo todo e constantemente em nossa vida. Aí passa a se encontrar ali, então, a gente tentando ajudar as pessoas, e passar a se encontrar saindo como errado, na final de contas, por as pessoas achar que aquela pessoa se encontra se sentindo o maioral e melhor do que as outras pessoas, sabendo que não é dessa forma. É eles que se encontram pensando e vendo dessa forma, e acham que a outra pessoa se encontra vendo da forma que elas se encontram vendo ali. Né? Através do ponto de vista delas, e passa a se encontrar não aceitando quando a gente se encontramos, não aceitando e concordando com que elas se encontram falando, por saber que a gente não possamos se encontrar concordando com uma coisa que não é certo, que não é concreta e não é real. É simplesmente fraqueza que passa a se encontrar existindo através desse corpo físico, terreno e humano que se encontramos tendo, mas as pessoas passam a se encontrar não querendo dar o braço a torcer, e passa a querer se encontrar persistindo e dando murro na ponta de faca, e achando que a gente somos obrigados a se encontrar dando murro na ponta de faca como ela, e acabar às vezes a gente se encontrando, se machucando, sem saber o porquê que se encontramos agindo e praticando daquela forma contra nós mesmos, sabendo que só está trazendo dor e constrangimento e sofrimento para nós mesmos, através dessa persistência desnecessária que se encontra existindo através dessas pessoas que se encontram somente focadas no que elas possam alcançar, obter e realizar na vida delas, materialmente falando ou sentimentalmente falando, e esquece das demais coisas que também têm um grande valor, né? E precisa se encontrar tendo tempo para pensar nessas demais coisas que eles pouco se importam e se encontram pensando, né, a respeito sobre essas outras coisas que também faz parte também do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e do nosso aprendizado de vida, mas elas não estão nem aí enquanto se encontrarem, elas alcançando e obtendo o que elas esperam e desejam materialmente falando. Para elas já se encontra sendo já o básico, suficiente, o necessário, e não tem necessidade de se preocupar com nada mais além do que somente se encontrarem crescendo e enriquecendo o tempo todo constantemente. Minha família e eu também se encontramos numa situação tão delicada e tão difícil materialmente falando. Mas o que eu posso fazer se não somente se encontrar entregando na mão de Deus, esperando agir e o reconhecimento que possa se encontrar vindo do nosso próprio Deus a respeito dessa situação, e as coisas se encontrarem dando certo e a situação sendo mudada conforme a vontade de Deus.
através do amor e a misericórdia que ele possa se encontrar sentindo através do que se encontramos fazendo, proporcionando, transmitindo e praticando perante a presença dele através desse amor e carinho e sentimento que se encontramos sentindo, não só a favor da nossa vida e de nossa família, mas de toda a raça humana que precisa se encontrar tendo amor, carinho e o respeito que passaram a se encontrarem perdendo um para com o outro, por achar que somente o que eles se encontram conquistando e obtendo possa se encontrar valendo a pena e possa se encontrar, não ter necessidade de se encontrar se preocupando com o próximo como nunca pudesse se encontrar precisando delas novamente um dia de novo, achando que tudo isso possa se encontrar durando para todo sempre, sabendo que não, que da mesma forma que passou a se encontrar conquistando, pode se encontrar perdendo tudo da noite para o dia, sem mais e nem menos, sem motivo algum, e vai reclamar para quem? Vai exigir o que de quem? Pelo amor de Deus. Não tem o que fazer, simplesmente se encontrar aceitando a realidade nua e crua como tem que ser, para ver se somente assim passa a aprender como se encontrar tratando a outras pessoas, como deveria se encontrar tratando através do carinho, o amor e o respeito que é fundamental se encontrar existindo aos quatro cantos deste mundo. Queiram eles que sim, queiram eles que não. Essa é a realidade, essa é o foco, é o caminho. Para que somente assim as coisas possam se encontrar dando certo e Deus se agradar do que a gente se encontramos às vezes, liberando, né, a misericórdia e o perdão que ele mesmo passou a se encontrar, escrevendo e permitindo que nós se encontrássemos tendo conhecimento através do que se encontra sido escrito na Bíblia Sagrada, nesse manual de instruções espiritualmente falando, para que somente assim a gente possamos saber como vencer as artimanhas e armadilhas que o inimigo se encontra criando através dessa maldade e desavenças e guerras espirituais que se encontram existindo, que nós não possamos se encontrarmos vencendo ela através desse corpo físico, se a gente não se encontrarmos se conectando e tendo intimidade com Deus, para que somente assim possamos se encontrarmos vencendo cada uma delas, caso ao contrário, se tornaremos um escravo, um refém e um prisioneiro dela, através desse medo que possa se encontrar ela mesmo nos causando e existindo em nossos pensamentos, que se encontramos às vezes passando deixar que eles se encontram tendo domínio e controle de quem nós somos como pessoa, e passa a se encontrar nos usando da forma que se encontra usando muitos e milhares por aí, através do que se encontram fazendo, através dessa maldade e violência toda que se encontra existindo na face dessa terra, através da nossa própria imagem e semelhança, que era para ser totalmente oposto e diferente da forma que se encontra acontecendo e sendo passado e transmitido através delas para com outras pessoas que se encontram fazendo parte desse mesmo mundo, se encontrando pisando sobre o mesmo solo, mas em lugares totalmente opostos e diferentes um do outro, mas não deixa de se encontrar sendo o mesmo solo, o mesmo mundo, que passa a se encontrarmos aqui vivendo. É o que eu tenho a passar a dizer e transmitir nesse momento, nessa tarde do dia de hoje, para que vocês parem e repitem e cheguem à conclusão se realmente se encontra tendo algum fundamento e alguma lógica que eu se encontro falando e passando e transmitindo através de meus vídeos, de minhas palavras, dessas nações que eu se encontro falando e gravando e publicando na rede social, para que chegue ao conhecimento de vocês que se encontram tendo tempo para me ouvir através dessa oportunidade que se encontra existindo a favor da tecnologia e de nós mesmos que se encontramos fazendo parte e usando ela também e fazendo parte da nossa vida, para que possa se encontrar existindo essa comunicação que se encontra existindo entre nós através dos aparelhos celulares que se encontramos usando e utilizando a favor disso que se encontramos pensando e desejando se encontrarmos transmitindo e passando para as pessoas terem conhecimento de quem nós somos como pessoa, não somente através do que possamos encontrarmos tendo e obtendo e alcançando materialmente falando, porque o mundo não gira somente através disso, é de diversas coisas que precisam se encontrar e sendo usada e utilizada para que pudesse se encontrar sendo uma grande engrenagem ao favor do bem-estar, alegria, felicidade de todos. Porque para se destruir é fácil, mas para poder se encontrarem preservando e
e mantendo ali as coisas em pé e em ordem, aí se torna um pouco mais difícil se encontrar existindo a união, como deveria se encontrar tendo o oposto de se encontrar e brigando e se engafiando para ver quem é que vai acabar conquistando a maior parte ou tudo. Sabendo que não terá tempo suficiente para se encontrar usando tudo isso que pretende se encontrar tendo, a não ser que pretenda se encontrar tendo na intenção de poder se encontrar dividindo para aqueles que possam se encontrar não tendo oportunidade de alcançar o que nós alcançamos com a graça, a misericórdia e a permissão e o amor de Deus de se encontrar entregando em nossas mãos para que o nome dele seja glorificado e o nosso diminuído para a honra e glória do nome do nosso próprio Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, do universo e de todo ser vivo que nela há, tanto acima da terra como abaixo d'água. É isso que eu tenho a dizer e a passar e transmitir nesse momento para vocês, meus amores.